Olá, voltamos. Hum. Aos pouquinhos, todos estão aí. Todos voltaram. Sim, eu, né? Ai, ai. Eu só quero ver a balança depois da quarentena, criatura. Rapaz, misericórdia. É bolinho de chuva, é bolinho de arroz. Tô voltando a cozinhar, aprendendo. Cozinhar eu já cozinho, mas eu não tenho muito hábito, né? Porque sempre tem outras pessoas na frente aqui. Hum. Meu irmão Nossa, cozinha, eu minha sobrinha cozinha. É, o já pessoal tem engordei uns medo. 30 quilos nessa quarentena. Pois é. Ai, difícil. Eu comentei que o Crefisa gerou os atendimentos de fisioterapia online, né? Uhum. E tá na hora. Oi, estão me vendo aí? Sim. Voltando aqui. Então, e a fisioterapia agora vai começar a atividade física, né? Hum. Então vamos começar a fazer atividade física aí. Faz um grupo aí de vocês, que estão juntos, para tentar se motivar. Aí, pessoal, vamos fazer um exercício físico aí, faz um circuito, se mexe um pouco. Eu não sei. Tentem se motivar aí, ou em dupla, ou em trio. E já que é difícil nós fazermos sozinhos, para, né? Um dia desse eu tenho uma bicicleta ergométrica aqui horizontal. Eu estava sentado na bicicleta conversando no celular. Aí minha sobrinha passou e falou assim: Nossa, que jeito novo de queimar caloria, né? Você senta na bicicleta e fala. Você está gastando bastante caloria, salivando, né? Tá. Em casa dá pra fazer bastante exercício, né? Tem alguns aplicativos aí que auxiliam a gente. Eu tô fazendo bastante levantamento de prato. É, meu Deus. Garfo, colher. Sim. Tá fácil, não. Movimentando com a vassoura na mão, com o rodo. E o frio, hein? O frio dá mais fome ainda, hein? Pô, tá frio aqui, viu? Ai. Vamos ver como que as Mas é academias... legal fazer assim em grupo, porque esses aplicativos, Diego, a gente sabe que tem, mas você sabe que tem, mas você não usa, né? Agora, se você tiver aí a Catiane te enchendo o saco, fala, aí, Diego, vamos aí, vai, o que você está fazendo agora? Pô, tô aqui, então tá. Ó, vamos dar uma caminhada, vamos fazer um exercício, vamos fazer alguma coisa comigo, aí, um pegando no pé, brincando, a coisa Posso, acontece.
Às vezes eu faço teleserviço. Aí... É que você está trabalhando, você trabalha à noite, você é um caso um pouco atípico e tal, mas é uma forma de se motivar, brincar e fazer uma coisa saudável, né? Ou então faz um prato, quem fazer um prato de comida, ó, fiz um tal prato que ficou gostoso, e é um pratinho assim meio light, né? Ensina para o outro a receita, dá um toque, brinca. Usam isso para ter uma interação maior do grupo. É interessante. É. Até que horas vai essa aula, professor? No papel, teoricamente, eles querem que seja até 10h50, 10, 11 horas. Só vou terminar esses exercícios aqui que são bem interessantes. Tava todo mundo aí voltou no intervalo, tava me enrolando aí para ver se tem um pessoal que estava voltando. Mas vamos lá. Aqui nós vamos falar também sobre a parte neurológica ainda. Joana é fisioterapeuta e decidiu dedicar-se à neuropediatria, investindo em cursos nessa área, a fim de se tornar um profissional respeitado no mercado. Hoje, seu maior desafio é o atendimento de um paciente de 5 anos com Down. Embora não tenha origem no sistema nervoso, a trissomia 21, a chamada síndrome de Down, é uma condição cromossômica causada por um cromossomo extra no par 21, que acarreta em sequelas neurológicas como a hipotonia. Muito simplório isso, tá? Mas continuando. Tomando como referência a atuação fisioterapêutica na atenção secundária em pediatria, neuropediatria, julga as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Então, tá. As duas primeiras são verdadeiras, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira. As condições neuropediátricas mais presentes no atendimento do nível secundário são paralisia cerebral, hidrocefalia, microcefalia, espinha bífide, meningomielocele, encefalopatias, miopatias, distrofias. As outras condições não necessariamente apresentam a necessidade do atendimento em neuropediatria. Algumas patologias aqui que nós vamos falar, depois eu falo das patologias individuais. É interessante porque assim, né? Você pode ter 1 ano de formado como 10 anos de formado. O desafio sempre é um desafio. Eu fui ter meu primeiro paciente de Guillain-Barré há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Fiz um tratamento bastante interessante, ele estava numa crise bem acentuada, não andava, sentia muitas dores, aí foi melhorando, melhorando, fazendo a fisio. O cuidado é sempre tem muitas síndromes e muitas doenças neurológicas que assim, né? Você tem que fazer uma atividade, mas você não pode levar a fadiga, porque a fadiga piora o quadro. A Guillain-Barré também você perde a mielina, né? Então ocorre a desmielinização. Quando você faz o processo da atividade física, do exercício, e causa fadiga, piora o quadro. Então você tem que estimular e cuidar. Tem as dores também, tratava um pouco de analgesias, etc. Tal. E fiquei muito amigo da pessoa, da família, e foi 2 anos de tratamento muito, muito agradável. Estava andando com andador, depois a bengala, mas conseguíamos sair, levava ele para cortar o cabelo, era muito gratificante ali perto, andava um pouco. E infelizmente ele foi a óbito por um outro problema de saúde que ocorreu, foi bem no final do ano passado. Mas é isso, você nunca sabe que você pode encontrar, você pode estudar todas as patologias e encontrar uma
né? E não é porque você tem muito tempo de formado ou pouco, os desafios é sempre o mesmo. Você sempre vai ter que estar se preparando, se adequando, pesquisando, né? E foi o que eu fiz. A PubMed está aberta, então é um ótimo momento para vocês fazerem várias pesquisas de uma forma gratuita, né? E aberta. Também tem muitos links, muitos YouTube, como é que chama? As TVs pagas, que tem canais melhores, quem gosta de documentários, geográfica, história ou ciência, parece que está tudo aberto. Aproveita esse momento para se aperfeiçoar, para correr atrás, né? Ao mesmo tempo, tem pesquisas, então se vocês ainda não têm o TCC, né? Eu fiquei de ver. O TCC, me diz uma coisa, surgiu essa dúvida, não sei se foram com vocês ou outra turma, é o aluno que escolhe o TCC ou é a faculdade que vai dar o tema para o aluno? É o professor que escolhe o tema. O professor escolhe o tema para o aluno? Do TCC? Eu acho que sim, não sei, assim, não sei como é que funciona na Anhanguera, mas outros colegas meus, eles falam que, tipo, quando você vai dar iniciar, você escolhe um tema e aí fica esse tema e o professor ele vai te dando auxílios, né? Mas o professor Isso. Então, meio que te tem um ajuda, te escolhe, orientador. né? Mas teoricamente, no meu modo de ver, quem escolhe o tema é o aluno. Talvez a faculdade quer seguir uma linha de pesquisa, e assim, se todos os alunos da faculdade for escolher AVE, a linha de pesquisa vai ficar muito pobre. Só vai ter casos de AVE. Então, talvez eles direcionem nesse sentido. Ó, vamos fazer um caso respiratório, vamos fazer um caso neurológico de adulto, vamos fazer um caso ortopédico da área de esporte, alguma coisa assim. Mas eu vou verificar isso com a coordenação e volto a falar com vocês, porque não vamos esperar muito tempo, né, gente? Vamos começar a fazer a coisa bem feita. Eu quero ótimos TCCs aí da... Mas uma pergunta, o TCC é individual ou é em grupo? Então, teoricamente, a início tem locais que era individual e tem locais que é em grupo, inclusive em trio. Há 2 anos atrás, tinha uma outra faculdade que fazia em trio. Mas, independente disso, mesmo que vocês façam em dupla ou em trio, você vai ter que fazer uma linha de pesquisa. Cada um vai ter que estar pesquisando e depois juntar e fazer um trabalho só. Então, é importante que você saiba trabalhar individualmente para depois trabalhar em grupo. Diga. Bom, vamos lá, mais um caso aqui. Lucas é uma criança de 8 anos e hoje apresenta poucos episódios de aumento de secreção pulmonar graças à intervenção precoce da fisioterapia respiratória. A assistência fisioterapêutica nas afecções respiratórias para crianças e adolescentes na atenção secundária envolve a aplicação de técnicas convencionais. Entretanto, outras técnicas, denominadas modernas, são bons coadjuvantes na terapia respiratória. Na atenção secundária são consideradas técnicas modernas usadas pela fisioterapia respiratória em crianças e adolescentes. Aí você vai escolher uma das alternativas, e nós já vamos para a correta, que é a drenagem autógena, ciclo ativo da respiração e técnica expiração forçada. Nas afecções respiratórias em crianças e adolescentes, assistência fisioterapêutica na afecção secundária envolve a utilização de técnicas as convencionais, né? Drenagem postural, vibração manual, mecânica, percussão, padrões ventilatórios. Tudo isso você tem o objetivo, tirar a secreção, melhorar a ventilação pulmonar e melhorar o padrão respiratório da criança, por exemplo, né? As novas técnicas modernas, que é o ciclo ativo da respiração, a técnica de inspiração forçada, drenagem autógena, também podem ser utilizadas. Em crianças, há necessidade de motivação e incentivo, fazendo uso de recursos lúdicos com as bolhas de sabão, língua de sogras, apitos,
que é os exercícios que você quer que a pessoa faça na terapia respiratória, né? Pra vocês terem ideia, se usava tapotagem, hoje não se usa mais. Então, para vocês verem que é que nem a história do ovo, né? Há uns anos atrás, o ovo era um vilão. Hoje, o ovo é um dos melhores alimentos do mundo. E assim vai. A ciência nunca para. Comumente, atribuímos a ocorrência de doenças reumatológicas em adultos ou idosos. Reumatologia é uma fonte de dinheiro muito frequente, né? Quem nos procura, as artroses da vida, artrites e várias doenças, né? Eu mesmo fui chamado para fazer uma drenagem, uma drenofitness, né? Que é uma técnica que eu me aperfeiçoei. Você faz drenagem e modelador ao mesmo tempo. Eu sou um terapeuta credenciado nessa técnica. E uma cliente me foi indicada, só que ela tem lúpus. E nesse momento, o médico dela, o reumato, falou que o lúpus dela é sistêmico, ele não quer que ela faça, por causa da imunidade, não quer que ela saia de casa, que é o grupo de risco, e nem que quer que eu vá ao consultório dela, a casa dela. Os consultórios estão fechados, então só estou atendendo um ou outro paciente em domicílio que necessita mesmo, né, da fisioterapia ou alguma coisa assim. E outra também que vai fazer esse tipo de técnica, que pediu, ela tem as plaquetas altas, então tem que aguardar o momento adequado para ver como vamos fazer, quais as adaptações e com acompanhamento da médica dela, conforme a gente vai fazendo, vamos entrando os três em acordo, eu, a terapeuta e a médica. Então, para vocês verem que as coisas acontecem assim, tudo ao mesmo tempo, né? Não existe... eu sou chamado para fazer um trabalho mais voltado para a parte estética e pego 2 casos muito médicos, né? Muito clínicos. E, necessariamente, quem faz esse método Enofitness não precisa ser fisioterapeuta. Mas olha que interessante que acabaram sendo... sem saber que eu era fisioterapeuta, me foi indicado e as pessoas, né, nada é por acaso. Então, voltando aqui, os casos reumáticos em adultos ou idosos requer cuidados do fisioterapeuta na atenção secundária. Se caracterizam em comprometer o sistema musculoesquelético e podem, de uma forma degenerativa, metabólica e inflamatória. Porém, encontramos crianças e adolescentes também acometidos por afecções reumatológicas, né? É comum. O Lucas tem 15 anos, faz capoeira, faz tratamento de fisioterapia, numa clínica renomada e multidisciplinar, por causa do seu acometimento funcional em decorrência do reumatismo. Foi diagnosticado há 6 meses. Com relação às doenças reumatológicas que atingem as crianças e adolescentes, complete as lacunas da sentença a seguir. As doenças reumatológicas que mais atingem as crianças são do tipo que são autoimunes, exemplo, a artrite reumatoide, juvenil, lúpus eritematoso e sistêmico, acabei de falar do lúpus, dermatopolimiotose, ADMP, esclerodermia, ESP, e as vasculites. Pode-se ainda destacar as incidências em praticantes de atividade física ou esportes. Os reumatismos, por parte mole, inclui tendinopatia, bursite, antecite. Vou voltar a falar sobre as nomenclaturas, né? Então, depois vocês vão estudando o que é ID, mio, dermato, poli. Aqui, dermatopolimiosite. É uma doença da pele, múltipla poli, que pega um músculo e inflama, né? Esclerodermia também. Mia, dermo, esclerose. Então, você vai ter um comprometimento, né, na luz, no vaso, em algum lugar vai estar um estreitamento da pele, vasculite, ite nos vasos, vamos, né, aprendendo e vai entrar lá no todo
no dicionário, baixa aí, vê se tem na biblioteca um dicionário médico, e cada palavra vai buscar e vai entender. Bursites, entensites, atividades repetitivas, excesso, olha só, excesso de videogames, celulares, computadores e tal. Então, vamos ver, a resposta correta seria: as doenças reumáticas que mais atingem as crianças são do tipo inflamatórias, que são incuráveis e autoimunes, né? Podemos ainda destacar a incidência em adolescentes praticantes de atividade física ou esportes, os reumatismos e partes moles. As doenças reumatológicas que mais atingem as crianças são do tipo inflamatórias, que são incuráveis e autoimunes. E aqui a gente pode citar, repetindo, artrite reumatoide juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, a poliomitose e a esclerodermia vasculite. Podemos destacar a incidência em adolescentes praticantes de atividade física, incluindo as tendinopatias, bursites, oriundas de atividades repetitivas, excesso de videogames, computadores, etc. Então, essa é a questão correta. E para terminando, aqui a terceira desse grupo. Então, você vai vendo que a gente está numa disciplina que ela fala de tudo um pouco, né? Porque você está falando na atenção secundária, né? Então, as políticas públicas dirigidas à faixa etária de crianças e adolescentes, com decreto tal, programa da saúde na escola. Tomando como referência a atuação fisioterapêutica no programa de saúde da escola, julga as alternativas corretas, o que é verdadeiro e o que é falso. E assinale a sequência correta. Então, podemos já falar aqui diretamente, para resumir o objetivo dessa pergunta, é que no programa de saúde da escola, a FISO assume um papel muito importante nas instituições de ensino, visto que os estudantes têm hábitos deletórios e posturais. Por exemplo, carregar a mochila muito pesada, ficar na mesma postura ruim, ficar com o celular 24 horas, tal, isso aí gera uma série de limitações funcionais. Pelas escolas serem locais ideais para a realização de ações que favoreçam o adequado desenvolvimento físico e motor da criança, é necessário compreender a relação entre dor musculoesquelética e fator relacionado com a escola, possibilitando ao fisioterapeuta, na atenção secundária, utilizar seus recursos nas intervenções escolares. E aí você vai elaborar um diagnóstico precoce e encaminhar a terapêutica específica. Já na saúde coletiva, acompanhamento regular da primeira infância, as avaliações fisioterapêuticas programadas, permite detectar precocemente os atrasos e desvios, principalmente as escolioses da vida, né? Orientar os pais sobre as características da criança recém-nascida, pré-termo, etc. Entretanto, esse acompanhamento não ocorre em instituições de ensino. Ainda na saúde coletiva, o fisioterapeuta acompanha a criança pré-termo. Aqui já inventou uma coisa na outra, que é o verdadeiro e o falso lá de cima. Não ocorre em instituições. Ainda na saúde coletiva, o fisioterapeuta acompanha o pré-termo, ensina os princípios básicos de simulação sensório-motora, anota os dados sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças, acompanhadas na caderneta infantil. Então, é assim, a ação do fisioterapeuta é tão ampla, porque daqui a pouco eu acredito que nós vamos ter carreiras separadas, né? Assim como foi com a educação física. Quando eu fiz a faculdade de educação física, você se forma em licenciatura plena e pronto. Hoje você tem licenciatura plena e bacharelado depois. E, inclusive, você tem a faculdade de esporte, né? Em Campinas estava começando. Então, tem o fisioterapeuta que vai para o esporte e o fisioterapeuta que vai para a área de educação. Então, são duas carreiras diferentes no final ali. Tem que estudar muito,
Um médico sabe da carreira dele só, aquilo. E nós sabemos de quase tudo, né? Atividade de aprendizagem. A fisioterapeuta oncológica em crianças e adolescentes é área eminentemente de extrema relevância, porque sabe que o câncer infantil é uma das causas de morte não acidentais mais comuns das crianças e adolescentes. Falei isso hoje. A fisioterapia possui recursos que podem atuar no controle da dor, decorrência do processo oncológico, atendendo às necessidades específicas de cada paciente. Então, sempre que você falar em pacientes, oncologias, etc., você tem que pensar nas necessidades específicas de cada paciente e naquele momento. Considerando o contexto, você tem as afirmações, o que é correto e o que pode estar errado, e depois você escolher as corretas e as errôneas. Então, vamos às corretas. É correto afirmar que as indicações para assistências fisioterapêuticas são determinadas pelas disfunções causadas pelo câncer ao paciente, foi dito agora há pouco, assim como pelos tipos de tratamento adotado. O paciente submetido à cirurgia, radioterapia ou quimioterapia pode apresentar disfunções ou sequelas, e cabe ao fisioterapeuta oncológico como peça fundamental desse processo de prevenção e da reabilitação do paciente oncológico. O câncer infantil mais comum é a leucemia, e seguido dos linfomas e tumores do sistema nervoso, sendo que esses terão maior demanda à assistência de fisioterapia por causa das sequelas neuromusculares, óbvio, né? Os tumores que acometem as crianças e adolescentes são mais agressivos, crescendo rapidamente, até para o processo de crescimento da criança. Porém, responde melhor ao tratamento e tem um bom prognóstico. A nossa medicina, gente, é que as pessoas só valorizam o que é lá fora. E a gente tem mania de meter o pau em tudo que é nosso. Eu não sei porque o brasileiro tem essa postura. Mas, olha, eu posso dizer, quanto mais você estuda, mais apaixonado você fica. E você está vendo os sistemas de saúde aí dos outros países, e você vê o quanto eles também são limitados e cheios de problemas. Então, antes de falar mal do teu, pare e pense. Nós temos uma excelente medicina, Se todas as pessoas têm acesso a ela ou não, é outros 500. Mas sim, e o sistema de saúde aqui do Brasil, assim, a gente tem muito mais profissional do que lá fora. Lá fora, eles não têm a arte de cuidar igual o Brasil, né? Pois é. Eu digo tem muito brasileiro que vai lá para fora para cuidar das outras pessoas. Porque Sim. eles não gostam, as pessoas estrangeiras, né, de lá de fora, elas não gostam de cuidar igual brasileiro, né? A própria relação, principalmente os países não latinos, né? O latino ele é muito mais íntimo, muito mais envolvido com a coisa, ele se envolve com a pessoa. Então, você vai tratar o ombro, lá se trata o ombro, nós tratamos do ombro, da pessoa, da família, dos objetivos, da história, né? A gente acaba... Isso também é que sirva de alerta para nós, porque assim, né? Nós pecamos às vezes pelo excesso. Eu mesmo tive que aprender isso na minha carreira e ainda estou aprendendo, por ser um cara meio dado, meio envolvido. Às vezes, a família não quer que você se meta tanto na vida dela. Você te contratou para fazer isso e acabou. E às vezes você tem que ter um comportamento meio, sabe, tipo de um estrangeiro, de um inglês, de um alemão, que são países mais frios, assim, de comportamento, né? Não é o latino Sim. típico. E Com às certeza. vezes, assim, a intimidade, ela deve ser conquistada e que sirva sempre de dar um break, né? Que nem desse paciente que eu atendi de síndrome de Down 2 anos, é óbvio, né, que eu me envolvi com a família. No aniversário de 1 ano do Felipe, ele queria brincar mais comigo do que com o pai. Porque eu brincava mais com ele durante 2 anos, 1 ano inteiro, 3 vezes por semana, e o pai estava trabalhando. E ficava aquela coisa meio chata, né? Aí depois eu já, dava um pé para trás. Às vezes o paciente te convida para almoçar e você declina, né? Você agradece, porque você tem que ter... Ele te convidou talvez por educação ou até porque queria mesmo que você almoçasse com ele.
mas você tem que sempre manter o teu papel como profissional. Você não é amigo da família. Você pode até vir a ser, se envolver, mas se você misturar as coisas, fica complicado também. Então, lá fora, eles não gostam de cuidar e, às vezes, a gente aqui cuida demais, né? Com Então, certeza. Eu recebi uma nota do Corém sobre essa história, né, da pandemia. E nos Estados Unidos, eles estão com um número escasso, né, de enfermeiros, técnicos, profissionais da saúde. Né? Eles estão com uma quantidade muito escassa, eles estavam fazendo até abaixo-assinados, essas coisas assim, porque eles estão trabalhando acima da média, né? pois é, eu vou dizer para vocês que uma das maiores frustrações minha, e que eu ainda vou mudar isso, eu vou virar esse jogo, é não ter aprendido inglês, né? Eu, como profissional, professor, que sempre incentivei meus alunos a estudar inglês, vou sempre empurrando com a barriga e não saio do verbo to be. Vamos usar esse tempo que nós estamos tendo aí, e eu mesmo vou voltar para o Duolingo e aprender o básico do básico e começar a brincar de novo, porque é assim, gente, a oportunidade ela bate na porta. Você tem que estar pronto. Imagina vocês daqui 3 anos formados e dominando a língua inglesa. O campo de possibilidades que vocês podem ter. O mundo hoje, vocês viram a globalização, né? Se esse programa Brasil vai levar fisioterapeutas para o Manaus, por exemplo, daqui a pouco, é como a Patrícia falou, vão vir buscar profissionais aqui no Brasil. Olha, nós estamos tendo um problema lá, quais os profissionais que sabem a língua que podem vir para cá, passar 3 meses atuando, né? Só irão os que estão preparados. Então, sempre aprendam uma língua, falam fluentemente, vão atrás, sempre é possível. Eu, com 55 anos, vou aprender, vocês podem assumir esse compromisso. E e a outra coisa é ter o passaporte sempre em dia, porque às vezes, meu amigo, não dá nem tempo, né? Então, eu fui cobrado e fui motivado a vida toda a fazer isso, e é um equívoco, um erro da minha postura, da minha gestão de carreira, né? Não ter me preparado para isso. Estive poucas vezes sair do país, mas sempre teve uma dificuldade com a língua. E acredito que isso... E assim, nós temos que sonhar sempre muito grande, né? Esse negócio de sonhar pequeno, mas para que eu não vou sair? Por que não vai sair? Meu amigo, amanhã pode alguém chegar para você e falar, olha, eu tenho uma proposta para você, tudo pago, vamos? Hã? Você pode ter um paciente que amanhã ele vai fazer um tratamento e leva o fisioterapeuta junto, né? Eu tenho uma amiga que, na época, ela estava no ano de fazer fisioterapia, eu fazia educação física, eu estava me formando, e ela não estava formada ainda, mas ela falava inglês, e o cara foi correr a maratona de Nova York. Aí ele perguntou para mim se eu queria ir com ele pagava, só para acompanhá-lo, né, tratando e tal. E ela conhecia muito pouco de educação física, eu conhecia muito mais que ela. Ela se formou, ela fez aquilo lá como complemento, como curiosidade, eu faria como profissão na época. E eu não poderia, até porque eu estava trabalhando numa empresa. Ela foi, mas ela foi porque ela sabia muito bem o inglês. Só foi ser praticamente uma acompanhante e orientando ele nos alongamentos, umas coisinhas que ela aprendeu na faculdade, naquele 2º ano de faculdade que ela estava. E é isso. Ela participou de uma maratona de Nova York, que é uma das maiores maratonas do mundo, né? Olha que vivência que essa pessoa teve. A oportunidade bateu, ela foi. Tudo grave, tudo pago. E ainda deve ter ganhado um dinheiro, fez uma amizade, deu uma possibilidade aí. Então é isso. Retomando aqui para terminar logo, o Matheus, aos 9 anos, estudante de 3ª série, ensino fundamental, passa 5 horas por dia na escola durante 5 dias por semana. Na sua mochila carrega 2 cadernos, 3 apostilas, um estojo e o lanche. Apesar das orientações de sua mãe para carregar adequadamente a mochila, leva apenas e levar só o essencial, a criança vem apresentando alterações posturais, muito comum em crianças e adolescentes por diversos motivos. Considerando o contexto sobre as causas mais comuns de alterações posturais em crianças, avalie a afirmativa a seguir.
Então, vamos lá. As afirmativas que estão corretas é a segunda, a terceira e a quarta. E elas dizem o seguinte: a má postura durante as aulas e o uso incorreto de mochila escolar influenciam negativamente a postura da criança. Ó, não precisa só olhar a criança não, hein? Quando voltar às aulas presenciais, você fica olhando os seus colegas da sua sala e das outras salas. Como é que carregam as mochilas, como é que sobe a escada, como é que andam no elevador, e veja o que é postura e o que é, né? O que é o correto e o incorreto. A má postura durante as aulas e o uso incorreto da mochila influenciam negativamente a postura da criança. Alterações posturais na criança atribui-se a hábitos errôneos, como má postura durante a aula e o uso contínuo de computador, videogame, celular, sedentarismo e obesidade, né? Pô, parece que, como é que eles sabem? Estão falando de mim? Que palhaçada é essa? Tem alguém aqui, tem uma câmera me olhando? Porque a coisa cai como uma luva para todos nós, né? Seres humanos que adoram tecnologia e acabam criando péssimos hábitos, principalmente sedentarismo. Então, é outra coisa que se apega muito. A carga de trabalho que a Patrícia deve estar tendo no hospital e todos os outros profissionais, com certeza, e é o que todos reclamam, aquele que faz atividade física suporta com muito melhor, né? Imagina você trabalhava 6 horas e pega uma jornada de 12, 7 dias por semana, direto nessa loucura. Como é que teu corpo vai aguentar isso? Se você fazia algum esporte, você não era um sedentário, ele sofre, mas uma boa noite de sono recupera. Mas se você é um sedentário clássico, como eu, por exemplo, basta eu perder uma noite de sono que parece que eu levei uma surra. Eu demoro dias para me recompor, né? Então, essa é a diferença de quem, né, é o tratamento profilático. A atividade física prepara teu corpo para quando você vai precisar. Assim como para não ficar doente, assim como a fisioterapia preventiva. Então, é outra coisa que um dia nós vamos bater de frente com o pessoal da educação física, porque se a população está envelhecendo, os profissionais de educação física que se preparar para trabalhar só com o idoso, talvez vão ganhar mercado que talvez fosse da fisioterapia. E o fisioterapeuta tem que trabalhar com o idoso, ainda mais aqueles que ainda não estão doentes, ou de uma forma preventiva. E aí você tem a vantagem de saber que ele tem uma doença crônica. Então, se ele tem uma doença crônica, ele é um paciente. Para a educação física, se ele tem uma doença crônica, ele é um aluno especial, né? Um aluno que tem uma condição especiais, e aí ele vai ter que ser um profissional que sabe trabalhar com populações especiais. E aí nem todo, aí o campo vai ficando cada vez menor. Então, nossa meta de trabalho é muito grande, né? Nós vamos ter muito... Eu acredito que a carreira da fisioterapia vai ganhar muito dinheiro porque a necessidade está aumentando muito, né? Vamos nos preparar para isso, vamos usufruir disso. Uma importante ferramenta elaborada pelo Ministério da Saúde, a prática de assistência à criança, trata-se do acompanhamento, onde o fisioterapeuta estabelece formas de monitorar a criança através de programações de retornos semanais à unidade básica ou visitas domiciliares. Considerando o contexto, avalia as afirmativas aqui. O correto é dizer que, durante o acompanhamento, realiza-se a avaliação do desenvolvimento e do crescimento da criança, analisa aspectos sensoriais e motores, reforça orientações realizadas e ainda retoma os cuidados quanto às doenças respiratórias. No manejo dos pacientes crônicos, avalia-se a evolução da criança e do adolescente, identificando precocemente alterações motoras e posturais. As agudizações, né, os quadros, quando ficam agudos, do quadro respiratório e ainda monitorar as condições domiciliares. Na saúde coletiva, as unidades básicas, ainda há um outro segmento na prática de assistência à criança e ao adolescente, relacionado ao acompanhamento, onde o fisioterapeuta estabelece formas de monitorar a criança, seja através da programação de retornos semanais ou por meio de visitas, né, domiciliares de uma forma direta ou indireta.
Na atenção secundária, esse acompanhamento só é possível de forma direta, ou seja, a pessoa indo diretamente lá no seu contexto. Bom, pessoal, eu teria aqui mais algumas 3 questões, mas eu vou deixar, inclusive, para a gente poder usar elas como uma atividade. Então, eu vou ver se eu jogo no grupo e depois só coloco a alternativa correta. Pode ser? Sim. Avaliação. Ainda tem a da unidade, mas também isso aí na próxima aula eu vou falar sobre essas 3. Elas são bem específicas. Como eu sei que as avaliações ainda vão ter uma data mais para frente, não vai ser já a semana que vem, então dá para aproveitar esses aspectos para estudar. Mas o que eu queria, falando das perguntas, é falar dos mais diversos assuntos em cima das perguntas e dos casos, que aí a linha de raciocínio nossa volta mais esporadicamente para isso. Acredito que teremos novidades aí nessa semana. Tenham paciência e cuidado, mantenha a sua rotina que você escolheu. Outra coisa que eu quero falar com vocês, essa briga aí que nós estávamos brincando, né? Quem está na rua, quem está em casa, vamos nos respeitar. Vamos respeitar aquele que quer sair, vamos respeitar aquele que quer ficar. Vamos respeitar o idoso que está saindo, porque você não sabe por que ele está saindo, né? Gente, tem idoso que não tem ninguém na vida. É ele e só ele. Tem idoso que tem uma família grande que não está nem aí para ele. Ou ele não está nem aí para a família. E acaba não tendo auxílio de ninguém. Às vezes, vizinhos e pessoas fazem mais para um idoso do que um próprio familiar. Então, independente disso, a luta é a mesma. Eu vi um texto, depois eu vou ver se eu coloco para vocês, que ele diz mais ou menos assim: estamos todos no mesmo barco, mas na verdade não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Por quê? Cada um está no seu barco. Tem gente que vai passar por isso tendo só uma restrição, tendo que ficar em casa. E tem gente que vai passar por isso tendo uma falta de tudo, de emprego, de alimento, de saúde. Então, são realidades bastante diferentes. Cada pessoa vai passar por isso dentro da sua realidade. Nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, respeite o outro, mesmo que você não saiba o barco que ele está. Às vezes, a aparência engana, né? E acredito que esse respeito mútuo vai nos levar a passar por essa tempestade e todos nós melhores, né? E aí que vai mostrar realmente a tolerância, porque a palavra tolerância, que só se usa para tolerância ao gênero, né? Gay, não gay, etc. Tal, é a tolerância religiosa, tolerância de cor, tolerância de opção. Eu quero sair, não devo sair, a orientação é não, mas eu quero. É um direito meu, eu não posso ser preso por isso, né? E agora, eu vou ficar dentro de casa e também não fazendo as outras coisas corretas, né? Não adianta você só ficar dentro de casa e piorar a sua relação com o mundo, né? Porque tem gente que com o celular, com o Zap, consegue destruir relações, né? O poder da palavra é muito forte. Então, cuidado quando você se colocar. É aí que eu quero chegar. Como fisioterapeutas, como pessoas, como família. Grupo familiar, grupo de colegas como vocês aqui, grupo de trabalho, onde a Patrícia, por exemplo, está. Muito cuidado com vocês se colocarem, as suas opiniões. Para quando terminar essa tempestade, você ter um leque de amigos e pessoas muito maior
do que menor. Porque é nessas horas que a gente ganha amigos ou a gente perde amigos. Então, se pessoas têm opiniões diferentes de vocês, por mais absurdas, respeite, acate. Você não tem a mesma opinião. E essa tempestade vai passar, cada um no seu barco. E espero a Deus que cada um tenha o melhor barco possível, né? Nós somos pessoas privilegiadas, dentro do contexto da realidade. Tem situações muito mais difíceis. E no final disso tudo, teremos muitas histórias para contar, né? Nós fazemos parte da história. Daqui 10 anos, quando alguém for estudar esse momento que nós estamos vivendo, você vai dizer, eu vivi esse momento, né? Eu não tive na Segunda Guerra Mundial, eu não vivi, mas eu vivi a Guerra do Golfo, eu sei o que aconteceu quando era aqui pertinho das Malvinas, eu vi, né, algumas coisas recentes, eu vi a queda do muro, eu estava na televisão, foi nos anos 80, e assim vai. Mas o fato mais histórico da humanidade, nós estamos vivendo. Nunca a humanidade teve uma doença tão geral e tão documentada, né? Está tudo documentado, está tudo acompanhado. Isso vai mudar a história do mundo, a história da medicina. Então, é como a Patrícia falou, daqui a pouco nós somos vendo que lá fora, né, não é tão bom quanto a gente imaginava, nós somos melhores do que nós imaginávamos, e isso vai mudar toda a relação, tá bom? Agradeço a todos, tenham uma ótima semana, e não se esqueçam, nós estamos na semana de Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês. A gente acaba esquecendo, né, nisso tudo que está acontecendo. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa tem um sentimento muito legal, independente da religião de cada um. Então eu falo do fundo do coração para vocês, uma ótima Páscoa, tenham um convívio social, afetivo com seus entes queridos, né? Esqueça algumas diferenças, desejem, né? Vive um pouco melhor, se dê o direito de ser feliz, né? Perdoem mais do que ser perdoado, isso ajuda muito. O perdão faz muito bem para quem perdoa. Quem está sendo perdoado é legal, mas para quem perdoa é fantástico, na minha humilde opinião. Tá bom? Uma boa semana para vocês, muito obrigado por tudo. E a gente vai se falando. Eu vou lançar os pontos para todos, e depois a gente volta aí na semana que vem, na próxima aula, e eu vou já estar tendo as novidades, como será um processo de avaliação nesse período. Talvez seja um questionário, alguma coisa aí eu já esclareço isso aí para vocês. Tá bom? Sim, tchau, professor. Tchau, tchau, muito obrigado. A Raquel tá bem, Paty? Conseguiu Tá resolver bem. os problemas dela? Ela tá assistindo a aula até. Então tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, Tainá, Carolina, Indaiara, Diego. Tchau, professor. Depois, quem tiver mais ou menos... Qual foi o número máximo que nós tivemos de alunos? São uns 12 hoje? Quando entrou todo mundo? Acho que é mais ou menos isso, né? Que nós estamos mantendo uma média. Que depois eu tenho que passar para o Samuel. Então tá bom, gente. Bom dia para vocês, boa Páscoa e boa semana. Fiquem em paz. Igualmente. Tchau.